Olá, eu sou a professora Estela Rocha e estou aqui para mais um bate-papo com você. Coordeno os cursos da área de educação aqui da Grão Faculdade e você perguntou, nós estamos aqui para responder. Eu continuo fazendo a série Escola e nessa série Escola, hoje eu tenho um tema bastante interessante para a gente discutir. Começando o ano de 2024, como é que eu posso proporcionar uma educação antirracista dentro da minha escola? Conversando com alguns colegas, o nosso NDE foi lá e pesquisou e encontramos uma professora lá no Instagram, a professora Luciane, que faz um trabalho de uma educação antirracista pautada nos princípios da equidade, da justiça, que são fundamentais para esse diálogo. Por que falar de uma educação antirracista? Primeiro eu preciso falar um pouquinho para você de como é o nosso currículo escolar. O nosso currículo escolar, ele tem como uma vertente um modelo eurocêntrico. A gente conta a história do mundo, das civilizações, a partir da descoberta dos outros países e nações pelos países da Europa. Então, é um modelo eurocêntrico. A história é contada a partir do que são chamados desses heróis, mas e os outros povos? Aqui no Brasil, nós temos duas leis que garantem a discussão da nossa história. Então, a nossa história não começa com a chegada das caravelas, com a descoberta pelo povo europeu de uma nova comunidade, muito pelo contrário. Aqui já habitavam os indígenas. A nossa história não é só de indígenas e portugueses. Afinal, somos um dos poucos países ainda do mundo que vivenciou por mais tempo o processo de escravidão de pessoas. Exatamente. Então, temos na nossa origem três grandes povos. A gente poderia falar dos indígenas, a gente poderia falar dos africanos que vieram na condição de escravizados e podemos falar dos portugueses. A professora Luciane trouxe algumas dicas. Eu vou usar aqui a colinha do meu celular para a gente dialogar. Ela fala que para a gente iniciar uma educação antirracista, eu preciso inicialmente apresentar aos meus alunos uma autora ou autor negro. E aí eu te faço o convite. Quantos autores negros, você já leu? Durante 2023, eu usei um pouco do exercício da professora Luciane e fiz a leitura de alguns livros. Não consegui ler todos ao que eu tinha me proposto, mas eu li a Maya Angelou, eu li a Viola Davis, eu li a Djamila Ribeiro, fiz a leitura num clube de leitura da Conceição Evaristo, estou lá com o meu livro lá, da Maria Carolina de Jesus, terminando de ler. Então, ou seja, se eu, enquanto uma professora que propõe uma educação antirracista, não faço uma leitura, de autores negros e negras, como que eu posso proporcionar isso para os meus estudantes? Como professora de uma escola de formação de professores, eu levei para a escola, por exemplo, o livro Amora, do Emicida, para dialogarmos sobre a atitude racista que aquele livro recebeu. Então, lemos o livro em sala, dialogamos sobre o livro, o que o livro refletia, o que os estudantes, daquela etapa da educação tinham entendido sobre o livro, e aí eu li a reportagem do que tinha acontecido com aquele livro. Muito me orgulhou naquele momento que, como eu estava falando com estudantes de 16, 17, 18 anos, o olhar para que aquilo, o olhar sobre o que tinha acontecido com o livro, tinha sido rabiscado, tinha sido xingado, ele foi completamente questionado pelos estudantes. Então, ou seja, eu fiz os dois exercícios. Eu fiz a leitura da obra para que eu pudesse mudar o meu olhar sobre os autores e eu trouxe para a escola um autor negro, Então, levei o Emicida e ao longo do ano eu fui trazendo tantos outros autores para que eles pudessem se aproximar desse diálogo. O segundo ponto que ela traz é que a gente tem que estimular esses estudantes a fazerem essas leituras. Como os meus estudantes eram estudantes de nível médio, o meu exercício foi com
cantores e cantoras. Exatamente. Então, na medida que eles iam cantando em sala, eu buscava um pouco mais, o que essa letra conta, de que lugar essa letra está falando, de que grupo de pessoas. Então, eu fui estimulando, não a leitura de um clássico, porque eu não preciso só ler os clássicos, eu também posso fazer a leitura das músicas, que é algo que se aproxima mais daquela faixa etária. O terceiro ponto que ela traz é a gente falar um pouquinho sobre a biografia desses autores. Então, quando eu fui falar lá na escola para os meus alunos sobre o Amoras, sobre o livro Amoras, eu fui falar sobre o Amar Elo do Emicida, eu contei a história dele, perguntei quem conhecia a história dele, né? De que lugar de fala que ele está falando. Até aproveitei para falar sobre Djamila Ribeiro na sala também, ou seja, qual é o lugar de fala? Não era o meu lugar. Uma prática antirracista não tem que ser feita só por pessoas que estão sofrendo racismo. É um papel social de todos os indivíduos. Então, como que eu poderia estimular mais aquilo? Inclusive, fazendo uma leitura diferenciada das atividades em sala. Discutimos, por exemplo, o tom de pele que vinha no lápis de cor, discutimos a escolha de personagens. Então, fiz isso com os meus estudantes, né? Trouxe uma outra reportagem que falava de uma professora que fez uma escolha dos livros, né? Da escolha dos personagens do Maurício de Souza, e um estudante não se reconheceu naqueles personagens e pintou todos os personagens de preto, e aquilo gerou um debate nas redes sociais há uns 3, 4 anos atrás. Ou seja, para proporcionar um diálogo, uma educação antirracista é possível quando você vai integrando essas questões, esses elementos no seu planejamento diário. Eu não preciso fazer isso num único dia. Bom, vou discutir isso apenas em maio, quando a gente vai lá, né, falar sobre a assinatura da Lei Áurea. Ou muito menos quando eu vou falar apenas do dia 20 de novembro, quando eu vou falar do personagem do Zumbi dos Palmares. Muito pelo contrário, é uma prática que se faz ao longo do ano, no meu cotidiano. Assumir uma prática antirracista, como eu falei, é papel de todos. Um outro ponto que a professora Luciane traz é que a gente precisa combater as piadas racistas. E temos que ter um cuidado no momento em que você faz uma abordagem com aquele estudante, mas no intuito de preservar o que ele está falando, a sua pessoa, mas apontar que aquilo não deve ser feito porque aquilo, de alguma forma, incomoda, né, uma outra pessoa, que aquilo, de alguma forma, vai deturpar a relação que ele tem com outra. Então, por que essa fala não é interessante? Da onde que ela veio? Por que é interessante a gente retirar isso do nosso cotidiano? E a última dica que ela traz é que a gente possa trazer para a sala de aula a representação dessas pessoas, né, no nosso mundo. Então, como que essa pessoa se reflete na educação, na economia, na política, nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, quem são essas pessoas, como elas falam, como elas se posicionam? Então, esses são alguns dos princípios de como você implementar uma educação antirracista no seu cotidiano. Vamos juntos? Escreve para mim aí como é que você conseguiu implementar na sua sala de aula, como você pretende implementar. Troca comigo, eu vou agradecer muito. Grata por ter ficado comigo até aqui e até o próximo encontro.